Meus pais achavam que poderiam usar meu passado para me chantagear para sempre, então virei o jogo e usei isso para destruí-los. Quando eu estava no 3º ano do ensino médio, meu professor de física me engravidou. Ele me convenceu de que estávamos apaixonados, que íamos viajar o mundo juntos. Mas no dia em que fui até ele com o teste de gravidez positivo, ele saiu da escola e nunca mais voltou. E meus pais? Bom, eles aceitaram um acordo de R$100 mil da escola em troca de assinarem um contrato, dizendo que eu estava proibida de tornar essa história pública. Avançando 9 anos, eu trabalhava como enfermeira durante o dia e limpava escritórios à noite para conseguir sobreviver. Todo mês, entregava quase metade do meu salário para meus pais, que diziam que não conseguiam viver só com a aposentadoria. Aluguel, contas, mercado, remédios, tudo. Enquanto isso, eu pulava refeições para que minha filha Érica, de 8 anos, pudesse comer. Falando nela, Érica ficou doente. Muito doente. O médico disse que era uma leucemia agressiva, que precisava de tratamento imediato. Só os remédios já iam custar milhares por mês, mesmo com plano de saúde. Fui até meus pais e expliquei a situação. Pedi se eles podiam ao menos diminuir temporariamente o que eu dava para eles, para eu conseguir pagar o tratamento da Érica. Foi aí que eles soltaram a bomba. Me sentaram na sala deles com uma frieza calculada e disseram que se eu reduzisse 1 centavo do que dava, iam contar para a Érica e para toda a família sobre o pai dela. Iam expor tudo o que aconteceu comigo no ensino médio. Disseram que tinham protegido minha reputação de mulher da vida por anos e que eu devia isso a eles. Eu desmoronei. Só de pensar na Érica descobrindo que o pai dela era meu professor, que nos abandonou, era insuportável. Na minha família, se soubessem que fui manipulada e usada quando adolescente, eu seria envergonhada, talvez até expulsa. Então comecei a pegar empréstimos com juros altíssimos, estourar cartão de crédito, fazer empréstimo com o carro. Qualquer coisa para continuar pagando meus pais e tentar bancar o tratamento da Érica. Mas não era suficiente. A situação da Érica foi piorando porque precisei atrasar alguns remédios. Ela faltava muito na escola. Estava emagrecendo. Eu trabalhava 80 horas por semana e mal dormia. Meus pais continuavam exigindo mais dinheiro, dizendo que as despesas deles só aumentavam. Chegaram a pedir que eu fizesse um segundo financiamento da casa. Uma noite, Érica desmaiou na escola e precisou ser internada. Enquanto eu esperava no hospital, uma assistente social começou a perguntar por que o tratamento da Érica estava sendo irregular. Eu estava tão exausta e estressada que quase desabei ali mesmo. Foi quando encontrei os comprovantes. Tinha pegado o carro dos meus pais emprestado para ir ao hospital porque o meu quebrou. Limpando o lixo do carro, achei notas de restaurantes caros, comprovantes de estacionamento de cassino, ingressos de cinema. Tudo do último mês, quando eles diziam que mal tinham dinheiro para comer. Comecei a investigar. Segui eles uma tarde e vi entrando num cassino. Documentei tudo. O jogo, as compras. Eles estavam vivendo no luxo com o meu dinheiro, enquanto minha filha morria. Quando confrontei com as provas, nem tentaram negar. Pelo contrário, dobraram a aposta na chantagem. Ameaçaram chamar o conselho tutelar e me denunciar como mãe incapaz. Disseram que iam destruir meu registro de enfermeira dizendo que eu era instável. Exigiram que eu passasse a casa para o nome deles ou iam acabar comigo de vez. Foi aí que algo quebrou dentro de mim. Percebi que eles estavam destruindo minha vida há anos. Pegaram o dinheiro que era para compensar meu trauma e usaram para bancar o estilo de vida deles. Depois passaram quase uma década explorando esse mesmo trauma para me controlar. Então comecei a gravar nossas conversas. Juntei todas as provas do abuso financeiro. Não tinha dinheiro para advogado. Então virei detetive na internet e descobri que o que eles faziam era crime. Exploração financeira, extorsão, tudo isso. Então marquei uma reunião de família. Chamei todos os tios, primos, todo mundo que passou anos elogiando meus pais como avós maravilhosos enquanto me julgavam por precisar de ajuda. E nessa reunião, coloquei os áudios para todo mundo ouvir. Mostrei os comprovantes. Expliquei como eles estavam roubando o dinheiro do tratamento da Érica para sustentar o vício em jogo. E contei a verdade sobre o acordo com a escola. Que meus pais receberam R$100 mil para ficarem calados sobre um professor que abusou da própria filha. Dinheiro que eles esconderam e gastaram, enquanto me obrigavam a trabalhar até a exaustão para sustentá-los. A sala ficou em silêncio absoluto. Minha tia Brenda foi a primeira a falar. Só balançava a cabeça, repetindo não, várias vezes. Meu tio Kevin levantou e saiu sem dizer nada. Minha prima Luana começou a chorar. O silêncio parecia durar horas, mas foram só minutos. Então minha mãe começou a falar. Disse que eu estava mentindo, que eu estava tendo um surto por causa do estresse. Falou para todo mundo que eu andava agindo estranho e inventando histórias. Meu pai apoiou na hora. Disse que estavam preocupados comigo há meses. Alegou que eu estava negligenciando a Érica e que eles mesmos pensavam em chamar o conselho tutelar. Peguei o celular e coloquei outra gravação. Era de 2 dias antes,
quando ameaçaram destruir meu registro de enfermeira. A voz da minha mãe, claríssima, dizendo que eu tinha que continuar pagando ou ela ia garantir que eu nunca mais trabalharia em hospital. Mas mesmo com as provas ali, alguns parentes começaram a olhar diferente para mim. Minha tia Teresa disse que talvez eu só estivesse estressada e entendendo tudo errado. Meu tio Ricardo sugeriu que todo mundo desse um tempo e conversasse depois. Eu vi acontecendo. Anos dos meus pais sendo os avós perfeitos estavam jogando contra mim. Eles tinham acumulado tanta boa vontade enquanto eu era sempre a mãe solteira que precisava de ajuda. Meu primo Jonas foi o único que realmente acreditou em mim. Ela veio até mim, colocou a mão no meu ombro e sussurrou que sempre se perguntou de onde meus pais tiravam dinheiro. Mas a maioria da família já estava do lado deles. Estavam chocados demais para processar o que eu dizia. Ou talvez só não quisessem acreditar. Minha mãe começou a chorar então, lágrimas dramáticas. Disse que não acreditava que a própria filha atacaria ela daquele jeito. Que tudo que fizeram foi tentar me ajudar. Meu pai abraçou ela e me olhou com raiva. Disse que eu era ingrata e perturbada. A reunião terminou sem resolver nada. Metade da família foi embora sem se despedir. A outra metade murmurou que precisava de tempo para pensar. Só Jonas ficou comigo. Disse que acreditava em mim e ajudaria no que pudesse. Mas dava para ver que até ela estava sobrecarregada com tudo. Fui para casa naquela noite me sentindo pior do que antes. Achei que a verdade me libertaria, mas parecia que só tinha piorado tudo. Érica ainda estava no hospital. Eu continuava sem dinheiro para o tratamento. E agora meus pais iam se vingar. Não precisei esperar muito. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha supervisora no hospital. Ela disse que tinham recebido uma denúncia preocupante sobre mim. Alguém ligou dizendo que eu estava roubando remédios e apresentando sinais de instabilidade mental. Na hora, soube que eram meus pais. Minha chefe disse que eu teria que tirar uma licença enquanto investigavam. Assim, de uma hora para outra, perdi minha principal fonte de renda. Tentei explicar, mas ela disse que era protocolo. Qualquer denúncia precisa ser investigada. Ela parecia entender, mas não podia fazer nada. Desliguei e fiquei sentada, em choque. Sem o trabalho de enfermeira, não tinha nem como pagar o aluguel, muito menos o tratamento da Érica. Liguei para a empresa de limpeza para tentar pegar mais turnos, mas disseram que já estavam com a equipe completa. Passei o resto do dia mandando o currículo pela internet, mas sabia que não adiantava. Qualquer verificação de antecedentes mostraria que eu estava sob investigação no emprego anterior. Meus pais jogaram as cartas perfeitamente. Naquela tarde, fui visitar a Érica no hospital. Ela parecia tão pequena naquela cama. Perguntou quando ia poder voltar para casa. Eu disse que logo e segurei o choro. O médico me chamou para conversar sobre o tratamento. Disse que os atrasos estavam causando complicações. Perguntou se havia problemas financeiros que eles precisavam saber. Quis contar tudo, mas só balancei a cabeça e disse que ia dar um jeito. Saindo do hospital, encontrei meus pais no saguão. Estavam lá visitando a Érica, fazendo o papel de avós preocupados. Minha mãe sorriu para mim, fria. Perguntou se eu tinha reconsiderado a proposta da casa. Não respondi, só passei direto. Mas ouvi meu pai falando para uma enfermeira o quanto estavam preocupados comigo, que eu estava desmoronando com o estresse. Já estavam preparando o terreno para me pintar como instável. Aquela noite, Jonas ligou. Disse que ficou pensando e queria ajudar. Ofereceu emprestar dinheiro, mas eu sabia que ela também não tinha muito. Era mãe solteira, professora. Agradeci, mas recusei. Essa briga não era dela. Mesmo assim, ela insistiu em ajudar de algum jeito. Disse que começou a vasculhar fotos e documentos antigos da família. Achava que talvez pudesse encontrar algo para comprovar minha história. Eu não tinha muita esperança, mas agradeci o esforço. Os dias seguintes passaram num borrão. Vendi tudo o que pude. Minhas joias, a TV, alguns móveis. Não chegava nem perto do necessário. Érica precisava começar a próxima rodada de tratamento imediatamente, mas eu não tinha como pagar. Fui até o setor de cobrança do hospital e implorei por mais prazo. Fizeram um acordo, mas disseram que o tratamento só continuaria com um pagamento inicial. Não tive escolha. Voltei aos meus pais. Achei eles em casa, sentados na sala como se nada tivesse acontecido. Falei que a Érica ia morrer sem tratamento. Disse que faria qualquer coisa. Só pedi para usar parte do dinheiro para os remédios dela. Minha mãe me olhou com uma satisfação cruel. Disse que estavam pensando na minha situação, que ajudariam no tratamento da Érica, mas só se eu pedisse desculpa publicamente para a família por ter mentido sobre eles. E eu tinha que passar a casa para o nome deles na hora. Aquela casa era tudo que eu e Érica tínhamos. Era nossa segurança. Mas que escolha eu tinha? Aceitei as condições. Meu pai já tinha preparado a papelada. Enquanto eu assinava, minha mãe ligou para vários parentes no Viva Voz. Me fez pedir desculpa pelo escândalo na reunião de família. Me fez dizer que estava confusa, estressada, que inventei mentiras horríveis sobre meus pais amorosos. Cada palavra era um veneno, mas eu disse todas. Pela Érica. Depois de me humilhar, me deram um cheque. Só o suficiente para um tratamento. Disseram que eu receberia mais depois que saísse da casa. Queriam que eu saísse em 30 dias. Peguei o cheque e fui embora. Paguei o hospital naquela tarde e Érica recebeu o tratamento à noite. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Meus pais tinham vencido aquela rodada. Viraram quase toda a família contra mim.
Me fizeram perder o emprego e agora estavam tomando minha casa. Mas pelo menos a Erika ia viver. Isso era o que importava. Jonas me ligou animada naquela noite. Disse que tinha achado algo interessante nos arquivos antigos da família. Queria me mostrar pessoalmente. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte numa cafeteria. Eu não queria criar esperança, mas talvez ela tivesse achado algo que pudesse ajudar. Talvez ainda houvesse um jeito de lutar. Mas eu sabia que meus pais não iam parar. Agora tinham muito a perder. Mostraram quem realmente eram e fariam qualquer coisa para manter o segredo. A guerra entre a gente só estava começando. Encontrei Jonas na cafeteria na manhã seguinte. O lugar estava quase vazio. Só uns poucos tomando café e mexendo no notebook. Ela segurava uma pasta cheia de papéis contra o peito como se fosse um escudo. Olhou ao redor, conferindo cada rosto antes de sentar na minha frente. Empurrou a pasta pela mesa arranhada. Dentro estavam extratos bancários antigos. O papel já amarelado nas bordas, mas os números ainda bem visíveis. Extratos dos meus pais, logo depois do acordo. Jonas explicou baixinho que achou aquilo no sótão da mãe dela, ajudando a limpar umas caixas velhas. Parece que minha tia Brenda ajudou meus pais com o imposto naquele ano, quando ainda confiavam neles. Os extratos mostravam o depósito de R$100 mil, feito 2 semanas depois do meu aniversário de 18 anos. Mas o mais importante era para onde o dinheiro foi. Em 6 meses, quase tudo sumiu. Saques em cassino a 60 quilômetros, compras em lojas de grife, um cruzeiro de luxo pelo Caribe. Eles torraram o dinheiro do acordo antes mesmo de eu terminar o ensino médio. Fiquei olhando para os papéis, com enjoo no estômago. O café que pedi ficou intocado, esfriando, enquanto eu passava o dedo pelas transações. Todos esses anos me fizeram sentir culpada por precisar de ajuda. Me chamaram de ingrata quando eu mal conseguia pagar as contas. Mas gastaram o dinheiro que era para o meu futuro, para o meu trauma, para a terapia que nunca tive, para a faculdade que precisei adiar. Jonas disse que tinha mais. Tirou outro documento manuseando com cuidado como prova de crime. Era uma carta do advogado da escola para meus pais. O papel timbrado ainda estava firme apesar dos anos. Explicava o acordo em termos legais bem claros. O dinheiro era destinado especificamente para meu cuidado, educação e necessidades futuras. Meus pais violaram o acordo gastando tudo com eles mesmos. Tirei foto de tudo com o celular, a mão tremendo para conseguir registrar bem na luz fraca da cafeteria. Finalmente, eu tinha provas de verdade, não só da chantagem atual, mas da traição original. Jonas disse que ia guardar os originais num cofre que a mãe dela não sabia. Comentou também que a tia Brenda estava começando a desconfiar da história dos meus pais. Parece que ela percebeu umas inconsistências no que eles diziam. Coisas pequenas, datas que não batiam, contas que eles diziam ter e não tinham. Estava tudo se acumulando. Agradeci a Jonas e fui para casa arrumar minhas coisas, a cabeça girando com tanta informação nova. Eu tinha menos de 30 dias para encontrar um novo lugar para mim e para a Erika, e o mercado de aluguel na nossa região estava um pesadelo. Mas antes, eu precisava pensar em como usar essa nova informação a meu favor. Não dava para simplesmente chamar outra reunião de família. Meus pais já tinham envenenado esse poço, virando a maioria dos parentes contra mim com as mentiras deles. Eu precisava de outra estratégia, algo que eles não esperassem. Naquela tarde, recebi uma ligação do setor de cobrança do hospital. A mulher do outro lado da linha parecia até constrangida, mas foi firme. Disseram que tinha dado um problema com o cheque que meus pais tinham me dado. O cheque voltou. O pagamento foi recusado e o tratamento da Erika estava sendo suspenso de novo. Senti meu coração despencar. Liguei para meus pais na hora, tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Minha mãe atendeu no terceiro toque e disse que devia ser erro do banco. Falou que iam resolver no dia seguinte, ou talvez no outro. Mas dava para ouvir o tom de satisfação na voz dela. Aquele prazer mal disfarçado. Era de propósito. Eles estavam me punindo porque eu não tinha passado a casa para o nome deles rápido o suficiente. Fui até a casa deles e bati tanto na porta que minhas mãos doeram. Meu pai abriu, bloqueando a entrada com o corpo. Não me deixou entrar. Disse que eu estava histérica e dramática como sempre. Falou que se eu não me acalmasse, ia chamar a polícia e me denunciar por assédio. Falei que a Erika precisava do tratamento, que cada dia sem ele fazia diferença. Ele só deu de ombros, como se estivéssemos falando do tempo, e fechou a porta na minha cara. Ouvi o barulho da chave girando, me trancando para fora da casa que eu ajudei a pagar. Fiquei sentada no carro, tremendo de raiva, o corpo inteiro sacudindo. Eles estavam usando a vida da minha filha como moeda de troca, brincando com a saúde de uma criança doente. Liguei para a Jonas e contei o que tinha acontecido, tentando não chorar. Ela disse que ia falar com a mãe dela na hora. Talvez a Brenda conseguisse convencer meus pais a parar com essa loucura, mas eu sabia que não ia adiantar. Meus pais já tinham ido longe demais, embriagados pelo próprio poder. Eles se importavam mais em controlar tudo do que com a vida da neta. Aquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nos extratos bancários, vendo os números na cabeça, lembrando de como eles tinham roubado meu futuro e agora estavam roubando o da Erika. O cruzeiro que eles fizeram custou mais do que todo o tratamento da minha filha. Quando amanheceu, tomei uma decisão. Se eles queriam jogar sujo, eu também ia jogar. Comecei ligando para cada parente que tinha ido àquela reunião de família. Falei com voz preocupada, não brava.
Não acusei meus pais de nada diretamente. Só disse que estava preocupada com eles. Comentei que pareciam estar com problemas de dinheiro, mesmo com toda a ajuda que eu já tinha dado. Sugeri que talvez eles tivessem um problema com o jogo e precisassem de uma intervenção. Afinal, eu já tinha visto eles no cassino várias vezes. O boato se espalhou na hora. Minha tia Teresa ligou para a tia Brenda em menos de 1 hora. A Brenda comentou que tinha achado uns documentos financeiros antigos que deixaram ela preocupada. Logo, metade da família estava falando sobre o possível vício em jogo dos meus pais. Não era exatamente o que eu tinha contado na reunião, mas era o suficiente para fazer o povo pensar. Meus pais tentaram controlar o estrago, mas a semente já estava plantada. Depois que a dúvida entra, é difícil segurar. Aí fui além. Liguei para o cassino onde tinha tirado fotos deles. Falei que estava preocupada com o vício em jogo dos meus pais idosos. Perguntei se tinha como saber quanto eles já tinham gastado lá. O cassino não pôde dar detalhes por causa das leis de privacidade, mas confirmou que meus pais eram clientes frequentes. Muito frequentes. A mulher do telefone até parecia preocupada. Fiz questão de ter essa conversa enquanto meu primo Mason estava em casa visitando a Erika. Ele ouviu tudo da cozinha. Em 2 dias, a história na família mudou completamente. Agora, em vez de eu ser a louca e ingrata, o povo estava preocupado com o vício em jogo dos meus pais. Minha mãe me ligou gritando tanto que precisei afastar o telefone do ouvido. Disse que eu estava destruindo a reputação deles com mentiras cruéis. Ameaçou contar tudo para a Erika, para virar minha filha contra mim. Gravei a ligação no notebook. Depois mostrei para a Jonas, que mostrou para a mãe dela. A Brenda finalmente começou a enxergar a verdade. A máscara estava caindo, mas meus pais não pararam por aí. No dia seguinte, apareceram na escola da Erika e tentaram tirar ela mais cedo. Disseram na secretaria que iam levar ela para uma consulta médica que eu tinha esquecido. Por sorte, a escola tinha protocolo e me ligou antes. Corri para lá, dirigindo feito louca, e encontrei eles na sala da diretora inventando história de avós preocupados que só queriam ajudar. Tive que mostrar documentos comprovando que eu tinha a guarda exclusiva. Meus pais foram embora, mas antes minha mãe sussurrou que aquilo não tinha acabado. O hálito dela cheirava a vinho às 10 da manhã. Aquela noite, alguém ligou para o conselho tutelar e me denunciou por negligência médica. Eu sabia que eram eles antes mesmo da assistente social explicar o motivo da visita. Ela apareceu na manhã seguinte com uma prancheta e cara séria. Tive que mostrar todos os prontuários da Erika. Cada consulta, cada receita. Explicar por que alguns tratamentos tinham atrasado. Não pude contar sobre a chantagem, mas falei de dificuldades financeiras e problemas familiares. Ela pareceu satisfeita, mas disse que precisava acompanhar o caso. Mais um problema para minha lista. Mais uma forma deles tentarem nos machucar. Jonas ligou com novidades enquanto a assistente social ainda estava lá. A mãe dela, Brenda, tinha confrontado meus pais sobre os extratos antigos. Eles tentaram mentir no começo. Depois mudaram a história várias vezes. Mas a Brenda tinha as provas ali, preto no branco. Disse que sabia do dinheiro do acordo. Meus pais acabaram admitindo que gastaram, mas alegaram que foi para pagar contas e despesas médicas. Brenda não engoliu. Sabia que eles estavam saudáveis na época. Finalmente ela estava enxergando quem eles eram de verdade por trás da pose de pais amorosos. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada que me gelou o estômago. Era da minha antiga empresa de limpeza. Disseram que tinham recebido várias reclamações de um cliente. O cliente alegava que eu tinha roubado equipamentos caros do escritório depois dos meus turnos. Na hora percebi que era coisa dos meus pais. Eles estavam tentando acabar com qualquer chance que eu tinha de trabalhar. A empresa disse que precisava me dispensar até investigar. Mesmo sem provas, não podiam arriscar. Política da empresa. Fiquei desempregada de novo. Estava ficando sem opções rápido. Sem trabalho, prestes a perder a casa e o tratamento da Erika parado. Decidi arriscar. Postei num grupo do Facebook da comunidade naquela noite. Não citei meus pais, mas contei minha história. Mãe solo, filha doente, sendo chantageada por parentes que já tinham me roubado uma vez. Perguntei se alguém conhecia recursos que pudessem ajudar. O post viralizou na cidade em poucas horas. Centenas de comentários surgiram, alguns oferecendo ajuda, outros compartilhando histórias parecidas de traição familiar. Meus pais viram o post em poucas horas. Ficaram furiosos. Meu pai apareceu na minha casa às 11 da noite exigindo que eu apagasse. Recusei abrir a porta. Ele disse que eu estava envergonhando a família, lavando roupa suja em público. Falei que eles estavam matando a própria neta. Ele chegou a rir, o som atravessando a porta. Disse que a Erika estava bem, só um pouco doente, que eu era dramática como sempre. Foi aí que percebi que eles nem se importavam se ela morresse. Só ligavam para a imagem deles e para o controle. Nunca tinham amado a gente. Gravei ele dizendo tudo isso pela porta. Depois, atualizei meu post no Facebook com o áudio. A resposta da comunidade foi imediata e enorme. O povo ficou indignado. Outros começaram a juntar as peças de histórias próprias. A reputação cuidadosamente construída dos meus pais começou a desmoronar, mas eles ainda tinham uma última carta na manga. Na manhã seguinte, Erika acordou com febre de 39,5 graus. Ela estava piorando sem tratamento. O corpinho não aguentava mais. Corri com ela para o hospital, carregando no colo porque ela estava fraca demais para andar. Enquanto eu preenchia os papéis com as mãos tremendo, meus pais chegaram.
Trouxeram vários parentes como testemunhas. Falaram alto para todo mundo na sala de espera que eu estava recusando a ajuda deles, que tinham se oferecido para pagar tudo, mas eu era orgulhosa e rancorosa. Meu tio Kevin apoiou. Disse que tinha visto eu recusar a generosidade deles. Os outros pacientes me olharam com julgamento. Eu estava exausta demais para discutir. Só consegui focar na Erika, segurando a mão dela enquanto ela estava deitada na maca. O médico disse que ela precisava de tratamento imediato ou a situação ia ficar crítica. Os exames estavam piorando rápido. Implorei ajuda ao setor de cobrança, disposta a assinar qualquer coisa. Foi quando uma desconhecida se aproximou. Ela disse que tinha visto meu post no Facebook. Trabalhava numa ONG local que ajudava famílias com contas médicas. Falou que podiam cobrir o tratamento da Erika enquanto eu resolvia o resto. Desabei ali mesmo no hospital, chorando sem conseguir parar. Meus pais tentaram intervir. Disseram para a funcionária da ONG que eu era mentirosa, que tinha problemas mentais, mas ela já tinha pesquisado tudo. Sabia da minha demissão, da investigação, de tudo. E ainda comentou que várias pessoas tinham aparecido contando histórias sobre meus pais. Pelo visto, eles já tinham fama de tirar vantagem dos outros. Pequenos empréstimos nunca pagos, histórias tristes que não batiam. A ONG aprovou o tratamento da Erika naquele dia. O alívio foi indescritível. Ela começou a melhorar na hora. Os remédios certos fizeram toda a diferença. Em poucas horas, ela já estava com outra cor. Mas meus pais não desistiram. Começaram a ligar para os parentes dizendo que eu tinha humilhado eles em público. Falaram que eu estava aceitando caridade só por birra, para não aceitar a ajuda da família. Alguns parentes acreditaram, outros começaram a duvidar da história deles. A família estava se dividindo em grupos, e o fim de ano se aproximava. A mãe da Jonas, Brenda, fez algo inesperado. Chamou uma reunião de família dela mesma. Disse que tinha informações importantes sobre o futuro da família. Meus pais tentaram recusar, mas a Brenda insistiu. Falou que se eles não fossem, ela ia contar do mesmo jeito. Não tiveram escolha. Eu também fui convidada, mas estava com medo. Da última vez não tinha dado certo. Minhas mãos tremiam só de pensar. Jonas me convenceu a ir. Disse que a mãe dela estava investigando fazia semanas. Tinha achado mais do que extratos bancários. Então fui, levando a Erika comigo. Ela ainda estava fraca, mas estável. Queria que a família visse o que a indiferença deles tinha causado. A reunião foi na casa da Brenda. Quase toda a família apareceu, curiosa para saber o que estava acontecendo. O clima estava tenso. Brenda começou mostrando os extratos no projetor que ela montou. Explicou sobre o dinheiro do acordo, passando por cada transação com calma. Aí soltou a bomba. Tinha encontrado e-mails. E-mails antigos entre meus pais logo depois do acordo. Eles planejando como gastar o dinheiro, planejando viagens, compras, brincando que tinham ganhado na loteria. Tudo isso enquanto a filha adolescente deles estava lidando com trauma. Um e-mail da minha mãe dizia que eu era jovem e ia superar. O silêncio tomou conta da sala. Meus pais tentaram ir embora, mas a Brenda não deixou. Ela também achou registros das perdas no jogo. Anos de prejuízo. Centenas de milhares de reais na última década. Dinheiro que era meu. Dinheiro que deveria ter sido da Erika. Ela entrou em contato com o cassino e conseguiu extratos do programa de fidelidade deles. Eles eram clientes VIP, com quartos e refeições grátis. Depois a Brenda mostrou meu post do Facebook e a resposta da comunidade. Leu comentários de pessoas que meus pais tinham pegado dinheiro emprestado e nunca devolveram. Histórias de manipulação e mentira que vinham de anos. Disse que sentia vergonha de não ter percebido antes. Pediu desculpas para mim na frente de todo mundo. Falou que a família tinha falhado comigo e com a Erika. A voz dela falhou na hora. Meus pais tentaram se defender, mas as provas eram demais. Meu pai culpou minha mãe pelo vício. Minha mãe culpou ele pelas mentiras. Eles começaram a brigar ali mesmo, na frente de todos. Anos de segredos vieram à tona. Como estavam quebrados antes do acordo. Como viram aquilo como a chance de viver a vida que sempre quiseram. Como justificaram dizendo que eu era jovem e ia ficar bem. Minha mãe admitiu que nunca achou que eu fosse dar em nada mesmo. Minha prima Luana começou a chorar. Disse que já suspeitava de algo errado, mas não queria acreditar. Meu tio Ricardo foi até meus pais e disse que eles eram nojentos. Um a um, os parentes viraram as costas para eles. A verdade finalmente apareceu, e era pior do que todo mundo imaginava. Mas meus pais ainda tentaram mais uma manipulação. Minha mãe olhou para a Erika e disse que sentia muito ela estar doente. Depois olhou para mim e falou que, se eu tivesse sido uma filha melhor, nada disso teria acontecido. Disse que eu forcei eles a tomar medidas extremas por ser egoísta. Ela realmente tentou me culpar pelos crimes deles. Foi aí que a Erika falou. Minha filha quietinha, doente, olhou para a avó e disse que ela era má. Falou que eu era a melhor mãe do mundo e trabalhava duro todo dia. Disse que não queria mais ver eles. A voz dela era pequena, mas firme. A sala explodiu. Os parentes começaram a gritar com meus pais, chamando eles de monstros, dizendo que estavam mortos para a família. Meus pais finalmente entenderam que tinham perdido. Saíram da casa da Brenda sob vaias. Mas eu sabia que eles não iam desistir fácil. Tinham perdido a fonte de renda e a reputação. Iam querer vingança. Sempre precisaram da última palavra. E eu estava certa. No dia seguinte, eles fizeram uma denúncia no conselho de enfermagem.
Disseram que eu tinha problemas mentais e não podia exercer a profissão. Entregaram declarações dizendo que eu tinha ameaçado eles e mostrado sinais de instabilidade. Era a última tentativa de acabar com minha carreira. Mas dessa vez eu estava preparada. Tinha gravações, testemunhas e uma ONG disposta a me defender. Aprendi a documentar tudo. A investigação foi difícil, mas Jonas e Brenda testemunharam a meu favor. A funcionária da ONG entregou documentos mostrando que meus pais tentaram atrapalhar o tratamento da Erika. Até outros parentes escreveram cartas me apoiando. O conselho não achou nenhuma irregularidade. Minha licença foi liberada e pude voltar a trabalhar. Meu supervisor pediu desculpas e me ofereceu o emprego de volta imediatamente, com um pequeno aumento pelo transtorno. Mas o estrago para meus pais foi rápido e irreversível. A fofoca se espalhou pela nossa cidadezinha como fogo em mato seco. Os amigos deles pararam de ligar. A igreja pediu que se afastassem depois de saber do roubo. O cassino os baniu quando soube do caso com a Erika. Eles viraram párias da noite para o dia. Tudo por culpa deles mesmos. Tentaram me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Não tinham mais nada com que me ameaçar. A Erika continuou o tratamento sem interrupção. A instituição de caridade cobriu tudo enquanto eu me reerguia. Os familiares que ficaram do nosso lado começaram a ajudar também. A Brenda me deu um dinheiro que disse que meus pais tinham pegado emprestado dela anos atrás. A Luana se ofereceu para cuidar da Erika para eu poder fazer mais plantões. O Jonas me ajudou a encontrar um apartamento pequeno que a gente podia pagar. Não era grande coisa, mas era nosso. E ninguém podia tirar de nós. A situação da casa era complicada, já que eu tinha assinado a transferência sob pressão. Mas o William, marido da Brenda, era corretor de imóveis aposentado. Ele achou erros na papelada que meus pais tinham preparado. Eles não tinham registrado direito, na pressa de tomar conta de tudo. A transferência não era válida. Eu ainda era a dona da casa. Quando meus pais descobriram, ameaçaram me processar. Mas que advogado pegaria o caso deles? Eles não tinham mais dinheiro nem credibilidade. A ameaça era vazia. 3 meses depois, a Erika entrou em remissão. O médico disse que ela respondeu muito bem ao tratamento contínuo. Comemoramos com uma festinha em casa. Os familiares que nos apoiaram foram. Até algumas pessoas do grupo do Facebook que viraram amigas. Foi a primeira vez em anos que senti que tínhamos uma rede de apoio de verdade. Meus pais não foram convidados. Ouvi dizer que se mudaram para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Estavam trabalhando em empregos de salário mínimo e mal estavam conseguindo se virar. Exatamente o que me fizeram passar durante anos. Às vezes o karma realmente dá a volta. Eles tentaram entrar em contato com a Erika no aniversário dela. Mandaram um cartão com dinheiro. Deixei a escolha para a Erika. Ela jogou no lixo sem abrir. Disse que quem machuca os outros não merece perdão. Esperta essa menina. Provavelmente aprendeu isso por ter passado por tanta coisa tão nova. Mas ela estava se curando. Nós duas estávamos. A família estendida basicamente excomungou meus pais depois que tudo veio à tona. Não eram mais bem-vindos em festas ou eventos de família. Alguns parentes ficaram com pena deles, mas a maioria concordou que eles tinham procurado por isso. A família se uniu em torno de mim e da Erika, oferecendo a ajuda e o apoio que a gente sempre mereceu. Quase perder tudo foi o que nos fez ganhar o que mais precisávamos. Uma família que realmente se importava com a gente. Às vezes me pergunto se meus pais se arrependem do que fizeram. Se pensam em como tudo poderia ter sido diferente. Mas aí lembro do olhar frio deles no dia em que me ameaçaram. Da satisfação nos olhos quando acharam que tinham me encurralado. Não, eles só se arrependem de terem sido pegos. Se arrependem de perder a fonte de dinheiro e a reputação. Não se arrependem de ter machucado a filha e a neta. Gente assim nunca se arrepende. Mas a gente sobreviveu a eles. A Erika ficou saudável. Eu recuperei minha carreira. Ficamos com nossa casa. E aprendemos quem realmente se importava conosco. O preço foi alto, mas a liberdade valeu a pena. Chega de ameaças. Chega de manipulação. Chega de dar dinheiro que a gente precisava tanto. Só eu e a Erika. Construindo nossa vida sem o peso da ganância deles nos puxando para baixo. Finalmente estávamos livres. 6 meses se passaram e as coisas finalmente estavam estáveis. A Erika estava ótima com o tratamento e até voltou a jogar futebol. Eu estava trabalhando em tempo integral e ainda pegava uns plantões extras. Estávamos colocando as contas em dia, e eu conseguia fazer compras sem precisar olhar o saldo do banco antes. Aí meus pais tentaram mais uma coisa. Recebi uma carta de um advogado dizendo que eles estavam contestando a papelada da casa. Alegaram que eu tinha concordado verbalmente em dar a casa para eles, e queriam que eu cumprisse esse acordo. A carta era de um advogado barato que provavelmente pegou o caso por uma mixaria. Nem me preocupei. Tinha o William, marido da Brenda, do meu lado, e ele entendia tudo de direito imobiliário. Disse que o caso deles era ridículo e seria arquivado na hora. Mas meus pais estavam desesperados. Começaram a aparecer nos lugares. Primeiro no mercado, onde me encurralaram perto das frutas. Minha mãe começou a chorar, dizendo que estavam passando necessidade. Meu pai disse que eu tinha acabado com a vida deles por causa de um mal-entendido. Só virei as costas e fui embora. Eles me seguiram pelo mercado até a segurança mandar eles saírem. Depois apareceram de novo na escola da Erika. Dessa vez a diretora chamou a polícia. Eles receberam uma advertência por invasão. O Jonas me ligou uma tarde com uma novidade. Tinha ido ao banco e ouviu algo interessante.
Meus pais estavam tentando pegar um empréstimo usando minha casa como garantia. Disseram ao banco que tinham os papéis de posse. O atendente barrou quando eles não conseguiram apresentar a documentação certa, mas mostrava o quanto estavam desesperados. O dinheiro e as opções estavam acabando. Decidi ser proativa dessa vez. Fui à delegacia e fiz um boletim de ocorrência por assédio. O policial disse que sem ameaças de violência não podiam fazer muita coisa, mas sugeriu que eu documentasse tudo e pensasse em uma medida protetiva se piorasse. Passei a andar com um caderninho para todo lado, cada vez que via eles. Cada tentativa de contato, tudo anotado com data e hora. A família ainda estava dividida em relação aos meus pais. Minha tia Teresa tinha pena deles apesar de tudo. Dizia que eram velhos e tinham cometido erros. Tentou me convencer a ajudar um pouco. Lembrei ela da Érica no hospital, do cheque sem fundo, dos anos de extorsão. Ela parou de insistir depois disso. Mas eu sabia que provavelmente dava dinheiro escondido para eles. Era a escolha dela. O advogado dos meus pais mandou outra carta, dessa vez alegando danos morais. Disseram que eu tinha virado a família contra eles e destruído a reputação deles. Queriam uma indenização. O William riu quando leu. Disse que era a coisa mais absurda que já tinha visto. Escreveu uma resposta basicamente mandando eles pararem de perder o tempo de todo mundo. Também mencionou que tínhamos provas da extorsão e do roubo. As cartas pararam depois disso, mas meus pais acharam outras formas de incomodar. Começaram a espalhar boato de que eu estava afastando a Érica deles por rancor. Diziam para quem quisesse ouvir que só queriam ver a neta. Algumas pessoas que não sabiam da história toda acreditaram. Comecei a receber mensagens no Facebook de desconhecidos dizendo que eu devia perdoar meus pais, que família era importante, que guardar mágoa fazia mal. Bloqueei todos. A Érica perguntou dos avós um dia. Queria saber por que eram tão maus. Fui direta. Falei que às vezes as pessoas se importam mais com dinheiro do que com família, que às vezes fazem escolhas ruins e machucam os outros. Ela assentiu como se entendesse. Depois perguntou se um dia eles iam ser legais. Falei que achava que não. Ela ficou tranquila com a resposta. Criança é resiliente. Meus pais tentaram passar por outros parentes depois. Convenceram meu tio Kevin a me ligar. Ele disse que estavam arrependidos e queriam se reconciliar. Admitiram que estavam errados. Perguntei se estavam dispostos a devolver o dinheiro que roubaram. Ele ficou em silêncio. Depois disse que isso era passado e a gente devia seguir em frente. Desliguei. Não estavam arrependidos. Estavam quebrados. A mãe do Jonas, a Brenda, virou uma mãe de verdade para mim. Chamava a gente para jantar todo domingo. Ajudava com a Érica quando eu precisava trabalhar até tarde. Ia até nos eventos da escola da Érica. Um dia me contou que tinha tirado meus pais do testamento dela. Disse que depois do que fizeram, estavam mortos para ela. Ia deixar tudo para os filhos e netos, incluindo eu e a Érica nesse grupo. Chorei quando ela falou isso. O assédio continuava de formas pequenas. Ligações que desligavam sem falar nada. Meus pais parados de carro na porta do meu trabalho. Me seguindo no mercado, mas sempre de longe. Tentavam me intimidar sem fazer nada ilegal de fato. Continuei anotando tudo. O caderno já estava quase cheio. A polícia dizia que ainda não era suficiente para uma medida protetiva. Precisavam de prova de ameaça. Aí eles cometeram um erro. Minha mãe deixou um recado na caixa postal uma noite depois de beber demais. Disse que eu ia me arrepender de ter acabado com a vida deles. Que o karma ia me pegar. Que esperava que a Érica ficasse doente de novo para eu saber o que era sofrer. Ela realmente disse que queria que minha filha sofresse. Salvei o recado na hora. Fiz várias cópias. Era a ameaça que eu precisava. A medida protetiva saiu em uma semana. Meus pais foram obrigados a ficar a pelo menos 150 metros de mim e da Érica, sem contato de nenhum tipo, nem por terceiros. Se desobedecessem, seriam presos. O juiz ficou indignado quando ouviu o recado. Disse que ameaçar uma criança era inaceitável. Meus pais nem apareceram para contestar. Sabiam que tinham passado dos limites. Com a medida protetiva, a vida ficou tranquila. Acabou o assédio. Não apareceram mais de surpresa. Não chegaram mais cartas de advogado. Eles eram obrigados por lei a nos deixar em paz. A Érica percebeu a diferença na hora. Disse que agora se sentia mais segura. E estava certa. Podíamos sair sem olhar para trás. Podíamos relaxar em casa sem medo de visitas inesperadas. Fiquei sabendo dos meus pais por parentes. Estavam trabalhando em lanchonete. Morando num kitnet numa área ruim da cidade. O carro deles tinha sido tomado pelo banco. Estavam passando exatamente pelo que me fizeram passar durante anos. A diferença é que eu era jovem e tinha uma filha doente. Eles só estavam colhendo o que plantaram por ganância. Não senti pena. A saúde da Érica só melhorava. Estava ganhando peso, cheia de energia. Os médicos ficavam surpresos com o progresso. Ela pôde voltar a estudar em tempo integral. As notas estavam boas e fez novas amizades. Entrou para o clube de artes e descobriu que amava pintar. Ver ela sendo uma criança normal de novo era tudo o que eu queria. Só queria que ela fosse saudável e feliz.
A instituição que nos ajudou me convidou para falar no evento deles. Fiquei nervosa, mas aceitei. Contei nossa história para uma sala cheia de doadores. Falei como a ajuda deles literalmente salvou a vida da minha filha. Como a família nos abandonou, mas estranhos estenderam a mão. Várias pessoas choraram durante meu discurso. Eles arrecadaram mais dinheiro naquela noite do que em qualquer outro ano. O diretor disse que minha história inspirou as pessoas a doar. Minha carreira de enfermeira estava melhor do que nunca. Meu chefe me indicou para ser enfermeira-chefe. Vinha com horário melhor e mais salário. Finalmente pude parar de fazer hora extra só para sobreviver. Pude estar em casa para jantar com a Erika, ajudar na lição de casa, assistir filmes juntas. Coisas de mãe que eu sentia falta há tanto tempo. Estávamos construindo a vida que merecíamos. A Brenda fez uma festa enorme para a Erika naquele aniversário. Toda a família foi, menos meus pais, claro. A Erika foi o centro das atenções e adorou cada minuto. Ganhou presentes, brincou, comeu bolo demais. Disse que foi o melhor aniversário da vida. Vendo ela rindo com os primos, percebi que essa era a família que a gente precisava desde sempre. As pessoas que realmente nos amavam. Encontrei meu pai na farmácia alguns meses depois. Ele estava acabado, magro, grisalho, cansado. Começou a vir na minha direção, mas viu minha mão indo para o celular. Lembrou da medida protetiva. Ficou parado, com cara de derrotado. Por um segundo, quase senti pena, mas lembrei da Erika no hospital, do cheque sem fundo, das ameaças, do recado desejando que ela adoecesse de novo. Passei por ele sem dizer uma palavra. Minha mãe tentou uma última manipulação. Mandou uma carta para a escola da Erika dizendo que estava preocupada com o bem-estar da neta. Alegou que eu era uma mãe negligente e tinha privado a Erika de cuidados médicos. A escola teve que investigar, mas tinha todos os laudos médicos da Erika. Viram que ela estava saudável e feliz. O diretor me ligou pessoalmente para pedir desculpas pelo transtorno. Disse que precisava averiguar toda a denúncia, mas via que não tinha fundamento. Essa carta violou a medida protetiva, já que era contato por terceiros sobre nós. Fiz o boletim de ocorrência na hora. Meus pais foram presos no apartamento. Minha mãe chorou dizendo que só sentia falta da neta. Meu pai culpou ela por ter mandado a carta. Um jogou a culpa no outro na frente dos policiais. Os dois foram acusados de violar a ordem. Passaram uma noite na cadeia e pegaram liberdade condicional. Mais uma violação e pegariam pena de verdade. Depois dessa prisão, finalmente pararam de vez. Talvez a ficha tenha caído. Talvez tenham percebido que eu não era mais a adolescente fraca que eles controlavam. Talvez só estivessem cansados de lutar. Seja como for, nunca mais ouvimos falar deles. O silêncio foi um alívio. Eu e a Erika finalmente podíamos viver sem medo ou drama. A família estendida se adaptou ao novo normal. Meus pais não eram mencionados nos encontros. Era como se nunca tivessem existido. Alguns parentes ainda falavam com eles, mas mantinham separado. Ninguém mais me pressionava a perdoar. Viram do que meus pais eram capazes. Entenderam por que não dava para reconciliar. Tem coisa que não se conserta com pedido de desculpas. A Erika me perguntou uma vez se eu ficava triste pelos meus pais. Falei a verdade. Fico triste pelos pais que eu queria ter tido. Os que teriam me protegido e amado a Erika. Mas não fico triste por perder os pais que realmente tive. Eles nos machucaram durante anos. Às vezes a gente precisa deixar pessoas tóxicas para trás, mesmo sendo família. Ela entendeu. Do jeito dela, com 8 anos. Ficamos com a casa e fizemos dela realmente nossa. Pintamos o quarto da Erika de roxo porque era a cor favorita dela. Colocamos fotos da nossa família de verdade. As pessoas que estiveram do nosso lado. A Brenda, o Jonas, a Luana e todo mundo que ajudou. Essa era a nossa família agora. As pessoas que apareceram quando tudo ficou difícil. Que acreditaram na gente mesmo quando a verdade era feia. Que ajudaram sem esperar nada em troca. Às vezes penso naquele professor que começou tudo. Será que ele pensa no estrago que causou? Mas na maior parte do tempo não penso. Ele não merece minha energia. Meus pais sim tiveram escolha. Podiam ter usado aquele dinheiro para me ajudar a me curar, para me dar terapia, apoio, mas usaram para eles mesmos e depois passaram anos me punindo pelo crime deles. Isso é mais difícil de perdoar. Mas a gente sobreviveu a tudo. A Erika está saudável. Eu tenho um bom emprego. Temos uma casa e uma família de verdade. O preço foi alto, mas no fim das contas, fomos nós que saímos ganhando. Meus pais estavam vivendo a vida que tentaram me impor, enquanto a gente prosperava. Tem uma certa justiça nisso. Eles brincaram com fogo e acabaram se queimando, como o pessoal do Reddit costuma dizer. Enquanto isso, eu e a Erika conquistamos nossa liberdade. Olhando para trás, hoje eu sinto até uma gratidão estranha. Se meus pais não tivessem forçado tanto, talvez eu tivesse passado a vida toda sob o controle deles, dando dinheiro enquanto eu e a Erika nos virávamos como podíamos, achando que devia algo só pelo silêncio deles. No fim, foi a ganância deles que nos libertou. Eles me mostraram quem realmente eram e me deram forças para reagir. Agora, eu e a Erika estávamos livres para construir nossa vida sem eles. E é isso. Não tem mais o que contar. Não teve confronto dramático, nem reconciliação cheia de lágrimas. Só a vida seguindo, sem eles por perto. A Erika saudável e feliz. Eu trabalhando no que amo,
uma família de verdade, que se importa com a gente, e 2 pessoas que aprenderam que nunca mais teriam espaço nas nossas vidas. Às vezes, a melhor vingança é mesmo ser feliz. E a gente estava sendo muito feliz, de verdade.